Oi, meu nome é Isabela Raidrich Eu sou a Gabriela Baia. e nós temos o terceiro colegial e esse é nosso trabalho de português sobre intertextualidade. E variação linguística. Espero que vocês gostem e possam aprender um pouquinho mais sobre isso com a gente. Nós vamos começar falando um pouco sobre o que é a intertextualidade. A intertextualidade se refere à presença de elementos formais ou semânticos de textos já produzidos em uma nova produção textual. Em outra palavra, refere-se aos textos que apresentam integralmente ou parcialmente partes semelhantes ou idênticas de outros textos produzidos anteriormente. Essa intertextualidade pode ser indicada explicitamente no texto ou pode vir disfarçada pela linguagem do autor. Em todo caso, para que o sentido da relação estabelecida seja compreendido, o leitor precisa identificar as marcas intertextuais e, em alguns casos, conhecer e compreender o texto anterior. Em trabalhos científicos, como os artigos e dissertações, é comum haver citações de ideias ou informações de outros textos. A citação pode ser direta, cópia integral do trecho necessário, ou indireta, quando se explica a informação desejada com suas próprias palavras. As duas formas compreendem a intertextualidade, pois aproveitam ideias já produzidas para contribuir com novas informações. A intertextualidade também pode ocorrer no nível formal, quando o autor repete elementos da estrutura anterior, mas altera outros aspectos, construindo com isso um novo texto, com ligações explícitas com a produção anterior. É muito comum nos gêneros artísticos como poesia e músicas e em textos publicitários. Agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de intertextualidade, começando pela alusão, que é o ato de indicar ou insinuar um texto anterior, sem, no entanto, aprofundar-se nele. Esse método de intertextualidade apresenta de forma superficial e objetiva informações, ideias ou outros dados presentes em texto ou textos anteriores, como, por exemplo, como diria o poeta, amanhã é outro dia. Outro exemplo de intertextualidade é a paródia, que é o tipo de intertextualidade em que se apresenta uma estrutura semelhante à de um texto anterior, mas com mudanças que interferem ou subvertem o sentido do texto, o qual passa a apresentar forte teor crítico, cômico ou sátiro. Nesse modo, além de construir-se um novo texto com semelhanças a um anterior, procura-se também evidenciar uma mudança de sentido, como o exemplo mostrado na tela. Agora eu vou falar sobre a paráfrase, que é o processo de intertextualidade no qual o sentido do texto original é reafirmado, porém com pouca ou nenhuma semelhança estrutural. Nesse tipo, o intuito é reescrever o assunto do texto original, aproveitando principalmente os elementos semânticos já existentes, para produzir uma nova linguagem com o mesmo tema, que nem o exemplo que está aí na tela. Outro exemplo é a epígrafe. É a reprodução de um pequeno trecho do texto original no início de um novo texto. Ela comumente vem alocada no início da página, no canto direito e em itálico. Apesar de ser um trecho solto, a epígrafe sempre tem uma relação com o conteúdo do novo texto. Exemplo: apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Chico Buarque. Agora eu vou falar sobre a citação, que é quando o autor referencia outro texto por ter pertinência e relevância com o conteúdo do novo texto. A citação pode ocorrer de forma direta, que é quando se copia o trecho na íntegra e o destaca entre aspas, ou pode ser de maneira indireta, que é quando se afirma o que o autor do texto original disse, mas explicando os conceitos com novas palavras relacionando a abordagem com o novo conteúdo. Como, por exemplo, segundo Sócrates, sábio é aquele que conhece o limite da própria ignorância. Logo, de nada adianta ter acúmulo de informações, quando não se aplica a autocrítica e a reflexão como ferramentas de reconhecimento das potências e limites do nosso conhecimento. Agora eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre a intertextualidade explícita e a intertextualidade explícita. O modo implícito enquadra as produções que, apesar de se referenciarem informações, conceitos e dados já apresentados por textos anteriores, não farão com cópias integrais nem com indicação explícita, assim como a paráfrase de Drummond. A intertextualidade implícita cita sem evidenciar ou anunciar. Caso o leitor não conheça um texto anterior, pode encontrar dificuldade de perceber alguma relação estabelecida. Já a intertextualidade explícita é aquela que se expressa diretamente na superfície textual, ou seja, apresenta semelhanças ou cópia de trechos do
texto original. Nesse processo, mesmo que o autor não conheça o primeiro texto, ele identificará, ao menos, que existe uma referência a outra produção. Nós vamos citar alguns exemplos de intertextualidade. A intertextualidade é presente em diferentes gêneros textuais, mas tem um espaço privilegiado nos gêneros artísticos. Nesses conceitos, ela é utilizada também como ferramentas de inspiração e criatividade, pois provoca uma resignificação de textos já conhecidos em novos contextos. Aí na tela agora está passando um exemplo de intertextualidade na música. A música do cantor brasileiro Lenine apresenta uma declaração de amor do eu lírico à sua musa inspiradora. Na letra, o poeta faz referência a diferentes musas, já reconhecidas socialmente, que são inspirações de outros, mas não dele, pois a sua única musa é a sua amada, verdade afirmada em Só Você, contrapondo-se à enumeração de musas referenciadas. Aí na tela agora está passando um exemplo de intertextualidade na literatura. Esse poema de Oswald de Andrade, encontramos a intertextualidade com o poema Canção do Exílio, publicado anteriormente pelo poeta Gonçalves Dias. O segundo texto apresenta elementos que evidenciam essa relação, como a repetição de expressões como minha terra, palmares, gorjeia, daqui e lá. Agora, como podemos ver aí na tela, está passando um exemplo de textos visuais. A Mona Lisa é um dos textos que mais apresenta releituras, exemplificando a relação de pontos de intertextualidade com a obra original. Nas duas imagens anteriores, é possível reconhecer a referência ao quadro de Leonardo da Vinci. A posição das mãos, a paleta de cores, o cabelo, a posição do corpo, entre outros detalhes. Percebe-se que, mesmo com tantas semelhanças, os dois textos apresentam novos sentidos para a imagem, cada um com sua assinatura específica. Bom, agora nós vamos entrar no tema de variação linguísticas. Quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, levando-se em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até o tom da fala. A língua é a nossa expressão básica e, por isso, ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. Veja quantos fatores empregamos para adequar a nossa fala à situação e ao grupo em que nos encontramos. Vou falar agora os tipos de variações linguísticas que existem. No total são 4 e nós vamos explicar cada uma delas para vocês. A primeira é a variação histórica, diacrônica. As variações históricas tratam-se de mudanças que ocorrem na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Um clássico exemplo da língua portuguesa é o termo você. No português arcaico, a forma usual desse pronome de tratamento era vossa mercê, que devido à variação inicialmente social, passou a ser mais usado frequentemente como vós mercê. Com o passar dos séculos, essa expressão reduziu-se ao que hoje falamos como você, que é a forma incorporada pela norma padrão, visto que a língua adapta-se ao uso de seus falantes e aceita pelas regras gramaticais. Em contextos informais, é comum ainda o uso de abreviação C ou na escrita informal VC, lembrando que essas últimas não foram incorporadas pela norma padrão, então não são utilizadas na linguagem formal. Outras mudanças comuns são as de grafia, as quais as reformas ortográficas costumam regular. Assim, a partir de 2016, a palavra consequência passou a ser escrita sem trema, sendo que antes era escrita dessa forma, como está aí na tela. Do mesmo modo, a palavra fase é hoje escrita com a letra F, devido à forma ortográfica de 1911, sendo que antes era escrita com PH, como está mostrando na tela também. Vale ainda comentar a respeito de palavras que deixam de existir ou passam a existir. Isso acontece frequentemente com as gírias. Se antes jovens costumavam dizer que algo era supimpa ou até aquele brota um pão, hoje é mais comum ouvir deles que algo é da hora ou que aquela mina é mó gata. Agora eu vou falar um pouco sobre as variações geográficas, que são conhecidas como diatópicas. As variações geográficas naturalmente falam da diferença de linguagem devido à região.
Essas diferenças tornam-se óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nos 3 países fala-se português, mas há diferença imensa entre cada fala. Não é preciso que a distância seja tão grande. Dentro do próprio Brasil, vemos diferenças de palavras ou de sotaques. Há diferenças entre a capital e as cidades do interior do mesmo estado. Observemos alguns exemplos de diferenças regionais. Um grande exemplo é mandioca, aipim ou macaxeira. Os 3 nomes estão corretos, mas dependendo da região do Brasil, você ouvirá com mais frequência um ou outro. O mesmo vale para a polêmica disputada entre biscoito e bolacha, que se estende para todo o território nacional. As gírias também variam bastante regionalmente. Cerveja pode ser conhecida como beira em regiões do Paraná e breja em São Paulo. Agora eu vou falar sobre as variações sociais, conhecidas como diastrásticas. As variações sociais são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Embora tenhamos visto como as gírias variam historicamente ou geograficamente, no caso da variação social, a gíria está mais ligada à faixa etária do falante, sendo tida como linguagem informal dos mais jovens, ou seja, as gírias atuais tendem a ser faladas pelos mais novos. Há ainda expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Um grupo de futebolistas, por exemplo, pode usar a expressão carrinho como significado específico, que pode não ser entendido por um falante que não gosta de futebol, ou que será entendido de modo distinto por crianças, por exemplo. Um grupo de capoeiristas pode facilmente falar de uma meia-lua, enquanto pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico na capoeira. Do mesmo modo, capoeiristas e instrumentaristas provavelmente terão mais familiaridade com o conceito de atabaque do que outras pessoas. Como vimos, as profissões também influenciam bastante nas variações sociais por meio dos termos técnicos, jargões. Contadores falam dos termos ativo e passivo para remeter a conceitos diferentes daqueles usados por linguistas. No entanto, em ambos os casos, ativo e passivo são conceitos muito mais específicos do que o seu uso geral em outros grupos. Agora vamos falar um pouco sobre as variações estilísticas, que são também conhecidas como diafásicas. As variações estilísticas remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou despreocupação com o seu uso. O uso de expressões rebuscadas e o respeito às normas padrão do idioma remetem à linguagem tida como culta, que se opõe àquela linguagem mais coloquial e familiar. Na fala, o tom de voz acaba tendo papel importante também. Assim, o vocabulário e a maneira de falar com amigos provavelmente não serão os mesmos que em uma entrevista de emprego, e também serão diferentes daquela usada para falar com os pais e avós. As variações estilísticas respeitam a situação da interação social, levando-se em conta o ambiente e expectativas dos interlocutores. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido entender mais sobre os temas que foram citados. E é isso. Tchau.